Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa, o Espírito da Letra. Espírito da Letra. O que vai estudar hoje mesmo? Olha ele aqui, aqui. Os Mensageiros. Já pegou o seu? Hoje é um novo capítulo. Na semana passada nós fomos aprender coisas tão bonitas sobre o amor que Cecília nutria por Hermínio no capítulo 31. Agora nós vamos para o capítulo 32. Vamos ver uma melodia sublime, é o título do capítulo. Depois que Cecília tocou o órgão, primeiro a tocata e fuga em Ré menor de Bach, e depois aquela poesia que ela fez enquanto executava uma canção carregada da emoção, da saudade. Nós vamos ver agora no capítulo 32 que assim que Cecília deixou o órgão, num gesto nobre, e você pode acompanhar o texto aí, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical da sua elevada esfera. A esposa de Alfredo, então, não se fez de rogada, não se fez de difícil. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso querido Aniceto. E então, ante a nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo, às primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. André, então, está contando que estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Você vai ver André Luiz relatar o efeito da música que a Ismália estava executando em seu espírito, para que você entenda a beleza da harmonia musical já na terra. Às vezes no mundo nós somos levados a buscar, em termos de distração, a audição de coisas que na verdade são ruídos primitivos, são coisas terríveis que não nos ajudam a transformar o que somos e, ao contrário, nos colocam em contato muitas vezes com a própria selva de onde viemos, com a floresta, com a savana, onde o primitivismo se encontrava e ainda reverbera em nós. Mas Ismália, ao executar aquela harmonia que vinha dos mais profundos sentimentos que ela nutria, já pertencente a um plano superior de vida, fazia André Luiz se sentir totalmente renovado. E o texto vai continuar a nos ensinar sobre isso. Vamos lá. Com um assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no íntimo caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado da palavra silenciosa e criadora. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. E então André Luiz vai tentar traduzir para nós, os leitores, o conteúdo daquelas expressões, daquelas palavras, daquele verbo que vinha acompanhando a música. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal, na estrada imensa da vida, seja para o Teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos Tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as Tuas criaturas, raios divinos
de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa alma. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e do céu, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Esta era a poesia que vinha como que moldurada pela música, mas uma poesia sem palavras. Não era a Ismália que as estava proferindo com a sua voz enquanto tocava, como aconteceu com a Cecília, que cantou enquanto executava. Agora não. Ismália provinha de ambientes tão elevados que era capaz, ao executar, de comunicar de alguma maneira na execução da melodia isto que André escutava. No próximo bloco nós vamos ver as explicações que André Luiz nos dá a respeito deste fenômeno, porque é um fenômeno. André Luiz se surpreende com isto, como qualquer um de nós se surpreenderia ao ouvir uma música e ao mesmo tempo escutar alguma melodia, alguma palavra, algum verso cantado por ela. Vale a pena percebermos como através das expressões da harmonia musical, sensações, ideias podem ser transmitidas. E no próximo bloco nós vamos continuar aprendendo com André Luiz no capítulo 32, Melodia Sublime. Nós esperamos você daqui a pouquinho. Eu estou lendo aqui, acompanhando, aproveitando o intervalo para a gente ficar inspirado. Estamos no capítulo 32 do livro Os Mensageiros, Sublime Melodia. E olha, André, depois de ouvir aquilo que para ele tinha uma letra, ele vai continuar nos ensinando. Olha só, ele diz para nós leitores, que melodia era aquela que se ouvia através de sons não articulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a nossa sensibilidade, lembrando as harmonias da terra e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, que não era exprimível na linguagem humana. A prece tocara minhas fibras mais profundas do coração e reconhecia que nunca eu havia meditado na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão.
O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador, à poesia enlevante. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético. E, com admiração e enlevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Vocês veem que coisa linda? Uma luz que caía como se fosse o arco-íris, uma luz irisada, com todos aqueles padrões do arco-íris, caía sobre ela, e então dela emanava, em forma de flor azulada, esta energia que recaía sobre os que estão assistindo, escutando. Você já imaginou que durante um concerto, durante uma execução, quando a elevação da harmonia, quando a ligação com a beleza acústica chega a este nível, ou ao nível da elevação do idealismo, como isto se transforma numa torrente de benefícios aos que escutam? Você já imaginou que aquilo que você sente de alegria, de emoção, ao assistir um concerto, como muitos estão encantando a humanidade? Vamos citar aqui apenas o caso do André Rieu, com aquela orquestra maravilhosa, aquelas músicas que mexem com o coração das pessoas. Isto é uma dádiva divina. E aquilo que cai sobre todos os músicos se espalha por aquela plateia, muitas vezes aflita, agoniada, triste, abatida, de encarnados e de desencarnados. Se na Terra nós já podemos ter espetáculos como este e como muitos outros, imagina como isso é lindo no plano espiritual. Como através destas pessoas Deus fala diretamente ao coração dos que escutam. E a resposta do alto, André Luiz está relatando para que nós entendamos o que acontece quando nós nos deixamos tocar por essas belezas. Muito mais do que quando nos entregamos às manifestações grotescas das desarmonias que nós chamamos às vezes de música, num plano conturbado como a Terra. E isto nós vamos continuar a entender com André agora na leitura do texto. Aquelas flores que saíam da musicista espalhavam-se sobre todos nós, desfaziam-se como se fossem feitas de caridosa bruma anilada, bruma azulada, bruma anil, ao tocar-nos de leve, e enchiam-nos de profunda alegria. A maior parte delas caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Você se lembra que ela, quando foi começar a tocar, disse que ela estava dedicando aquela música ao Aniceto. Portanto, nada mais justo que a maior parte das criações mentais em forma de flores azuladas caísse sobre ele. Impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando a todos nós no coração como pétalas constituídas apenas de um colorido perfume. Senti-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou até ela, beijou-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a mão agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz, aquela de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Está então Aniceto agradecido
Porque você se lembra que lá no começo ele tinha pressa em chegar à Terra, ele precisava chegar ao mundo depressa para trazer as informações que André Luiz e Vicente precisavam. Mas o mentor amigo diz: fique aqui, nós vamos ter esta noite, tem uma tempestade chegando, depois eu empresto o carro para vocês e vocês andam mais depressa. Então Aniceto está dizendo: que coisa boa foi a gente ter ficado aqui aprendendo, porque para nós também foi um socorro. Nós também recebemos as dádivas da harmonia musical, fazendo com que esta luz que vem de Ismália, que vem do plano superior, graças à intercessão, num processo mediúnico, não é? Que Ismália realiza, beneficie como um esclarecimento, como força, como esperança, todos os que escutam. Se você comparar bem, você viu ali aquele intermédio entre o médium como o executor da peça, Deus como a fonte e os necessitados como aqueles que, todos nós, nos beneficiamos da descrição que André Luiz fez. No próximo bloco, continuaremos com o capítulo 32. Fique aí. Estamos de volta com o capítulo 32 do livro Os Mensageiros. Coisa bonita, não a música. Como isso encanta, como isso gera uma expectativa diferente em nossa alma. E que se isso acontece no plano umbralino, onde está o posto de socorro, isso pode acontecer dentro da sua casa, dentro do seu coração. Basta você meditar nessas riquezas, escolher melhor as músicas que vai escutar, que vai tocar, entender que isso também é uma mensagem de Deus a você. E agora André Luiz vai nos explicar, e você vai acompanhar no texto, o que veio depois, terminando as exortações que Ismália fez todos sentirem. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos destes, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de novas energias, disse o senhor bacelar, sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, fui lá ansioso falar com ele. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes, das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmos. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação da Ismália, essa alma santificada. Ela repartiu conosco neste momento uma parte de seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão estas sublimes dádivas. Peçamos ao Senhor que não seja em vão,
que nós tenhamos recebido as dádivas de André Luiz neste livro, Os Mensageiros. Que não seja em vão que tenhamos capacidade de escutar, de enxergar, de falar, fazendo coisas boas, vendo coisas nobres, ouvindo coisas harmoniosas. Que nós saibamos valorizar todos os sentidos, porque infelizmente, com a desculpa de querermos nos divertir, de querermos procurar novidades, nós acabamos poluindo todas as entradas da sensibilidade. Poluímos através das comidas que não são adequadas, das palavras que são toscas, do buscar imagens que não são nobres, do ouvir coisas que são horríveis, de usar das nossas propriedades tácteis para buscar emoções da pior espécie. Então, quando nós entendermos que essas realidades nos comprometem porque demonstram como somos ainda tão atrasados, nós procuraremos nos abastecer de coisas mais nobres. Como diz aqui o querido Aniceto ao André Luiz, vocês viram que a luz divina jorra sobre todos de maneira incessante, mas quando cada um pode receber e a transmitir com suas peculiaridades, você impregna, você dá a forma a essas dádivas naquilo que você produz com a matéria-prima de Deus. Deus te dá a inteligência, Deus te dá a capacidade de entender, a possibilidade de falar, mas o que você pensa, o que você faz, o que você fala, trazem a marca de quem você é. Jesus disse isso, que a boca fala daquilo de quem está cheio o coração. Então, quantos palavrões não demonstram a torpeza daqueles que o proferem? Quantas calúnias, quantas fofocas não estão demonstrando como são baixos estes espíritos que estão fazendo as coisas desse jeito? Quanta malícia que nós, ao ouvirmos certas notícias ou certas histórias, demonstram que, recebendo a informação, nós as vestimos com a pior roupa, porque só somos assim, porque só temos isto, porque tudo aquilo que nos chega vai ser convertido em algo danoso, algo pérfido. Isto demonstra a nossa essência. Mudemos isto. Saibamos atuar no mundo como seres que, como nos diz o livro Os Mensageiros, somos cartas vivas, fazendo o melhor, falando no bem, considerando as dificuldades alheias como desafios para nossas dificuldades se tornarem menores e nossos espíritos se tornarem melhores. Quando fizermos isto, nós já estaremos produzindo paraíso, mesmo no inferno. Nós seremos capazes de ser luz, mesmo na treva. E aqueles que estiverem ao nosso lado se beneficiarão disto, porque você existe e porque você entende qual é a sua tarefa no mundo. Pense nisto. Este capítulo é muito elucidativo, sobretudo por aquilo que mostra que as harmonias celestes, elas vão impregnando a alma daqueles que as cultivam e vão sair destas almas em benefício de outras para que o mundo melhore. É você, minha irmã, é você, meu irmão querido, é você que está assistindo, que está lendo a ferramenta que Deus precisa para harmonizar todas as coisas. Melhore o tom das suas palavras, melhore a qualidade dos seus assuntos, busque alimento para a alma através de boas leituras, de boas músicas, de boas conversas, e você certamente, abastecido no bem, será muito melhor. E seus problemas serão menores, suas dores serão menores, suas angústias estão com os dias contados. O Espírito da Letra quer que você sinta isto. E nós esperamos você no próximo programa, o capítulo 33, que está logo aí a seguir, vai nos ensinar muitas coisas também. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pelas mensagens que nos enviam. Um grande abraço e muita paz.